Sabe, o que estamos vendo com o governo Trump em relação à América Latina é apenas a retirada da máscara de décadas e décadas de política dos Estados Unidos. Os democratas também intervêm em eleições, mas fazem isso de forma discreta, ou tentam controlar o resultado se as coisas não saírem como esperam, por meio de ONGs e diversos ativistas que a USAID e a NED controlam. Trump simplesmente interveio abertamente. Bem, eu não deveria dizer interveio, ele interferiu. Na recente eleição em Honduras, o Partido Libre, que é uma espécie de partido social-democrata, venceu e pôs fim ao regime golpista que havia sido instalado em 2009 por meio de um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos. Esse regime acabou tendo o líder mais corrupto, Juan Orlando Hernández, que agora foi condenado a 45 anos de prisão por liderar uma conspiração para enviar mais de 400 toneladas de cocaína aos Estados Unidos. Suas campanhas eleitorais foram financiadas pelo cartel Los Cachiros e por Chapo Guzmán, o líder do cartel de Sinaloa. The Sinaloa cartel leader, and the victory. E a vitória foi da esposa do presidente, que havia sido inicialmente deposto no golpe, Manuel Zelaya. O Partido Libre foi fragorosamente derrotado, de acordo com os resultados oficiais. Aliás, eu consegui este chapéu enquanto estava em Tegucigalpa, na semana passada. Está escrito Fora Joca. Houve uma revolta popular contra Juan Orlando Hernández, exigindo que ele fosse deposto por roubar a eleição de 2017. E ele realmente a roubou. Então eu uso como Michael Rappaport. E é o seu garoto Michael Rappaport, reportando ao vivo de Zog. Enfim, Zog é Juan Orlando Hernández. Seu rosto é vesperligt me tenho para embrace sister status. É a Ausda, está para me dubitar, que corrói sua alma e depois começam a aparecer o rosto. Estilo Dorian Gray. Sim, zona Dorian Gray. Mas sim, Juan Orlando Hernández era extremamente impopular e havia roubado a eleição de 2017 de Salvador Nasrallah, que é uma espécie de jurado de concurso de beleza e um popular locutor esportivo que representava o centro-direita. Depois havia um candidato de direita e havia Rick Moncada, que deveria herdar o legado do Partido Libre. E Donald Trump interferiu em favor do candidato da extrema-direita do Partido Nacional de Juan Orlando Hernández e perdoou Juan Orlando Hernández. Então explique para nós o que aconteceu naquela eleição em Honduras. Por que o Partido Libre, que agora está disputando esta eleição, na verdade perdeu? Foi roubada de Nasrallah? E qual foi o verdadeiro efeito da interferência de Donald Trump? Bem, quero dizer que não é só o Libre agora que está afirmando que esta eleição está sendo manipulada e que há fraude acontecendo, que está basicamente sendo roubada. 2 dos 3 candidatos estão dizendo isso. Um deles é Salvador Nasrallah, o candidato do Partido Liberal, como você mencionou, que já teve uma eleição roubada em 2017, quando o Conselho Nacional Eleitoral, basicamente parou. O site ficou fora do ar por várias horas. Quando finalmente foi restabelecido, de repente Juan Orlando Hernández, esse candidato muito questionável, com perfil de narcotraficante, que até 2 dias atrás estava cumprindo 45 anos de prisão nos Estados Unidos, apareceu como vencedor. Veja só, depois desse apagão de várias horas. A mesma coisa está acontecendo agora. Nasrallah, o candidato do Partido Liberal, mais uma vez aparece na frente quando, misteriosamente, o site do CNN sai do ar. Então, nos últimos dias, o site volta e, de repente, Tito Asfura, Papi à la Ordem, como chamam, reaparece misteriosamente liderando. É praticamente o mesmo roteiro. É quase a mesma história exata que já haviam mostrado há 8 anos. As alegações mais recentes do Partido Libre são de que cerca de 87% das atas de votação enviadas apresentam algum tipo de inconsistência e podem ter sido alteradas ou adulteradas durante o processo. Eles afirmam que várias dessas atas foram transmitidas e enviadas para a Central Nacional, onde os membros do CNN,
que é de certa forma dominado pelo Partido Nacional, as manipularam. Seu principal dirigente é membro do Partido Nacional. Eles dizem que essas atas de apuração ficaram 2 dias sem serem contadas e que o Partido Nacional pode ter conseguido manipulá-las, adulterá-las ou de alguma forma invalidar essas cédulas. Então eles não sabem o que está acontecendo. Até mesmo o conselheiro do Partido Libre no Conselho Nacional Eleitoral, Marlon Ochoa, afirmou que está descrevendo isso como uma campanha deliberada para sabotar não apenas o CNN, mas também envolvendo, segundo ele, as 2 empresas nacionais de telecomunicações, Tigo e Claro, que são basicamente responsáveis pelo serviço de telefonia celular em grande parte da América Central. Ele diz que eles estavam enfrentando apagões, que houve falhas nos satélites e que tudo isso, segundo ele, apontava para uma campanha deliberada para roubar a eleição deles. Agora, exatamente quais provas eles têm não está totalmente claro. O Partido Libre não tem feito um bom trabalho, eu diria, em comunicar o que está acontecendo. Na verdade, ninguém tem sobre o que realmente está ocorrendo e em apresentar as provas que sustentem isso. Então, basicamente, há agora uma série de reivindicações concorrentes pela presidência, com todos, exceto o candidato apoiado pelos Estados Unidos, rejeitando os resultados e dizendo que esse não é o verdadeiro desfecho, que houve manipulação. O Libre, é claro, disse que tudo foi manipulado desde o início. Assim que Trump interveio e colocou o dedo na balança em favor do candidato do Partido Nacional, libertando esse corrupto, você sabe como era conhecido, narco-ditador em Honduras, e Juan Orlando Hernández, cujo boné você usava, não era algo incomum, devo dizer, quando cobri as eleições hondurenhas em 2021. Esse foi o tema dominante, e acho que isso foi uma grande parte do motivo pelo qual o Libre venceu com tanta facilidade. Eles eram o novo partido, sem máculas, vistos como não sendo cúmplices da corrupção de décadas e da conivência com traficantes de drogas que haviam contaminado tão profundamente o restante da política hondurenha. Acho que olhando agora, não está claro para mim que o Libre tenha sido tão popular desta vez. Não tenho certeza de que mesmo que víssemos os resultados reais, eles sairiam vitoriosos. O tipo de campanha de propaganda, a propaganda anti-Libre, foi bastante séria, fortemente apoiada pela máfia de Miami, pelas Maria Elvira Salazars do mundo. E esse tipo de interferência foi bastante eficaz em envenenar a população em geral contra o Libre, convencendo-a de que esse novo tipo de governo social-democrata iria imediatamente seguir o modelo da Venezuela e começar a expropriar toda a propriedade privada. Claro que isso não aconteceu. Na verdade, o que vimos em Honduras foi uma redução na taxa de homicídios, uma diminuição nos crimes violentos e um modesto aumento no crescimento do PIB. Mas havia uma sensação entre algumas pessoas de que as coisas eram simplesmente melhores antes. O que é, sabe, algo meio comum em todo mundo, essa ideia de que as coisas eram melhores antes da Covid. E isso teve um grande impacto, eu acho. E então, sabe, a conexão com a Venezuela não é como se eles estivessem se espelhando na Venezuela de alguma forma, economicamente ou de outro modo. A conexão que existe ali é realmente porque após o golpe de 2009 que derrubou Manuel Zelaya, o marido da atual presidente, Xiomara Castro, as únicas pessoas que vieram em seu auxílio foram os venezuelanos, os cubanos e os nicaragüenses. Certo. As únicas pessoas que ainda têm, sabe, um tipo de governo de esquerda no poder, foram as únicas que ficaram ao lado deles. Então, sabe, não é uma questão de tentar imitar o modelo venezuelano. É mais como, vocês ficaram do nosso lado quando passamos por esse golpe eleitoral. Não vamos abandonar nossos amigos, as poucas pessoas que ficaram conosco. Acho que isso explica melhor a situação. É preciso lembrar que, antes do golpe, Manuel Zelaya era meio que um centrista. Ele era mais liberal.
ele não governava muito a partir de uma perspectiva de esquerda. O que mudou foi que os Estados Unidos tentaram bem. Ele tentou um tipo modesto de nacionalismo que poderia entrar em leve conflito com os objetivos dos Estados Unidos na região. E isso foi o suficiente para virar a chave e dizer, temos que tirar esse cara daqui. Ele foi arrancado de casa de manhã cedo, de cueca, e levado à força. Depois que isso aconteceu, acho que isso o empurrou para a esquerda. O empurrou em direção às únicas pessoas que ficaram ao lado dele. O mesmo vale para todos os apoiadores do Partido Livre. Então, tudo isso para dizer que há uma possível explicação para as pessoas decidirem, mais ou menos organicamente, não votar no Livre. Mas não acho que isso seja suficiente para explicar todos eles votando no Partido Nacional. Vejo esses resultados com bastante ceticismo. Não acho que seja coincidência que, mais uma vez, assim como em 2017, Salvador Nasrallah estava vencendo, e de repente o site do CNN sai do ar e o candidato do Partido Nacional passa a vencer. Bem, a agenda do governo Trump era muito clara. Trazer Honduras de volta para a esfera de influência dos Estados Unidos. É o local da maior base militar norte-americana na América Latina. Acredito que se chama Palmarola. Eu a visitei, ou pelo menos fui até o lado de fora, até o perímetro. Você pode ir ao nosso canal no YouTube, procurar por Palmarola e encontrará meu vídeo explicativo de 20 minutos, feito do lado de fora dessa base. É enorme. E Honduras é onde fica o principal aeroporto nacional agora. Basicamente, todo o tráfego internacional que entra ou sai do país passa por lá. Tá cheio de soldados americanos sempre que você passa por aquele aeroporto. Desculpe, pode continuar. Sim, e quero dizer, o aeroporto de Honduras estava cheio de soldados enquanto eu estava lá. E também de missionários evangélicos, que estavam lá espalhando seu evangelho sionista, cristão e pentecostal. Fortemente politizado, o mesmo tipo de tendência teológica que foi injetada na Guatemala pela CIA e pelo ditador apoiado por Israel, Efraim Rios Montt, nos anos 80. Esse tipo de cristianismo, como o nacionalismo cristão, muito pró-Ethel e pró-Israel, foi representado por Juan Orlando Hernández, que chegou a acenar com a bandeira de Israel. Acho que ele pode até ter feito várias viagens a Israel. Eles estavam realizando muita cooperação em inteligência e defesa com Israel. Honduras é a República das Bananas original. Também é um território extremamente grande, com várias fronteiras e 2 costas. É uma carta estratégica realmente importante para os Estados Unidos manterem. Então, eles fizeram de tudo para garantir que Asfura vencesse essa eleição. E para isso, Juan Orlando Hernández foi perdoado, numa tentativa de limpar a imagem do Partido Nacional de Honduras, que havia sido manchada por ele e por suas ações. Quero dizer, temos relatórios fundamentais em nosso site, uma das poucas análises em inglês feitas por Anya Parampil e Alex Rubinstein, sobre a acusação contra Juan Orlando Hernández, que foi supervisionada, aliás, por Emil Bove, um dos maiores operadores jurídicos de Trump dentro do Departamento de Justiça, que trabalhava para o DOJ de Trump. Ele agora foi nomeado juiz federal. Eles trabalharam por anos nessa acusação. Primeiro, pegaram o irmão de Juan Orlando, Tony Hernández. Na acusação, é possível ver grandes blocos de cocaína com as letras TH inscritas neles, as iniciais de Tony Hernández. Eles o prenderam em 2018, quando o Departamento de Justiça ainda era o do Trump. Sim, foi o Tony Hernández. Toda essa história, o suposto esforço de lawfare de Biden para tomar o poder, sabe, para se livrar de Juan Orlando Hernández. A primeira prisão, na verdade, aconteceu durante o governo Trump, o primeiro governo Trump. Eles sabiam o tempo todo o que estava acontecendo, e isso foi comprovado pela acusação. Se você ler nas entrelinhas, ou mesmo apenas o texto explícito, verá que eles sabiam desde o início o que estava acontecendo. A DEA estava monitorando os carregamentos de cocaína entrando nos Estados Unidos,
mas continuou mantendo Juan Orlando Hernández por perto, recebendo-o na sede da DEA. Ele se encontrou com o então chefe do Southcom, John Kelly. Na verdade, depois que Tony Hernandez foi preso, ele foi recebido em Washington, correu no National Mall e teve reuniões com autoridades do governo Trump. Quer dizer, estranho. I mean, strange. It's the same thing they did with Manuel Noriega in É a mesma coisa que fizeram com Manuel Noriega no Panamá. Durante seu julgamento, ele apresentou provas que haviam sido suprimidas, mostrando que foi instruído pela CIA a permitir que carregamentos ilegais de armas passassem pelo Panamá para abastecer os Contras e outras forças apoiadas pela CIA, e pela DEA a deixar passar carregamentos de drogas sem inspeção nos aeroportos panamenhos. Ele era o homem deles. E como disse Kissinger, pode ser perigoso se opor aos Estados Unidos, mas ser um aliado dos Estados Unidos pode ser fatal. Assim, Juan Orlando Hernández foi condenado a 45 anos de prisão e depois simplesmente libertado por Trump, enquanto este conduz uma guerra falsa contra as drogas na Venezuela. O Wall Street Journal publicou hoje um novo artigo explicando que já sabíamos, que o perdão de Juan Orlando Hernández foi puro compadrio, impulsionado pelos senhores da tecnologia e oligarcas corruptos em torno de Trump. Os lobistas de frente eram Matt Gaetz, o ex-congressista da Flórida, um homem da Flórida, que seria nomeado procurador-geral, mas foi impedido por um tipo de escândalo de chantagem sexual, e Roger Stone, alguém que é realmente muito íntegro, e que está ligado ao projeto Prospera, na ilha de Roatán. Esse projeto busca criar uma espécie de zona soberana, independente das leis hondurenhas, para que os senhores da tecnologia em IA possam explorar, basicamente, um paraíso libertário e uma distopia popular. E o Wall Street Journal é explícito sobre o papel dessas forças no perdão de Juan Orlando Hernández, o que significa que Tito Asfura. Bem, se ele se tornar presidente, podemos esperar que ele coloque esse projeto tecnolibertário de volta nos trilhos. Uma das pessoas que ajudou a fazer lobby pelo perdão de Juan Orlando foi Kelsey Warren, um bilionário do setor de energia do Texas e grande doador de Trump, que possui uma empresa de serviços públicos em Honduras e está envolvido em uma série de projetos de energia e infraestrutura. Hernández lhe entregou um certificado emoldurado de agradecimento por investir em Honduras em 2016. Depois que Xiomara Castro assumiu o cargo, projetos ligados a aliados e doadores de Trump, bem como a investidores do Vale do Silício, foram cancelados ou auditados. Isso incluía a concessionária de Warren, na ilha turística de Roatán, que passou a ser alvo de escrutínio pelo governo de Xiomara Castro, e a Prospera, uma cidade startup libertária financiada por investidores do Vale do Silício, incluindo Peter Thiel, que apoia a carreira de J.D. Vance, e Mark Andreessen, um grande apoiador de Trump e cofundador da Andreessen Horowitz. Foram eles que colocaram o dinheiro em nome de Israel para assumir o controle do TikTok, que agora está proibindo conteúdo anti-guerra. Juan Orlando Hernández criou zonas especiais conhecidas como ZEDs, onde investidores podiam estabelecer suas próprias regras fiscais, trabalhistas e regulatórias, sob garantias legais de longo prazo. And it was solving for. Sim, financiadores estrangeiros abraçaram a ideia, vendendo Prospera como uma Hong Kong do Caribe. Depois que Castro assumiu o cargo e revogou o marco das ZEDs, seus desenvolvedores contrataram lobistas em Washington para mover uma ação arbitral de 11 bilhões de dólares contra Honduras, aproximadamente 2/3 do orçamento anual do país. Assim, Honduras enfrentava uma blitzkrieg jurídica, uma espécie de sanção total à sua economia por parte de lobistas desprezíveis de Washington, que basicamente veem o país como uma república das bananas a ser explorada, uma república das bananas de alta tecnologia. E eles estão tentando explorá-los por quanto mesmo? 10 bilhões de dólares, você disse. 11 bilhões. 11 bilhões. É simplesmente uma quantia astronômica de dinheiro para um pequeno país do terceiro mundo.
São números que não têm significado para as pessoas de lá, sabe? Porque eles não têm uma classe oligárquica de elite como a nossa. Eles não têm Elon Musks com centenas de bilhões de dólares espalhados pelo mundo. Dinheiro inimaginável, que poderia fazer um bem inimaginável se o povo de Honduras pudesse usá-lo em benefício próprio, em vez de encher os bolsos de doadores de Trump com processos frívolos. Mas, infelizmente, isso não parece estar nos planos agora. Vamos ver. No entanto, estou muito preocupado que esta eleição basicamente será declarada como fraude e os hondurenhos não terão realmente nada que possam fazer a respeito. Não vimos nenhuma intervenção, digamos, da OEA, que estava tão preocupada lá em 2019 após a eleição na Bolívia, quando Evo Morales foi supostamente derrotado. E nunca ficou claro que isso realmente aconteceu. Eles alegaram que, como as cédulas dos eleitores rurais demoraram mais para chegar aos centros de apuração, isso seria necessariamente indicativo de um golpe, porque você sabe, os votos pró-Morales demoraram mais para chegar. E foi uma explicação muito razoável para o motivo de isso ter acontecido. Isso não impediu a OEA de afirmar abertamente que o partido MAS, na Bolívia, havia roubado a eleição, basicamente possibilitando um golpe violento que levou a massacres de dezenas de pessoas indígenas em todo o país. Não vimos esse tipo de energia da OEA desta vez em Honduras. Meio que não é surpresa. Eles são basicamente uma ferramenta de Washington. Foi assim que foram caracterizados por Castro há uns 70 anos, e ainda é verdade hoje. Então Honduras está com uma situação bem incerta agora. Parece sombrio. Outra figura envolvida no perdão de Juan Orlando Hernández também estava ligada à campanha de interferência eleitoral, Carlos Trujillo, o ex-embaixador dos Estados Unidos na OEA, que também havia sido lobista da organização. Prospera a distopia tecnolibertária. Sim, as conexões são bem evidentes para quem quiser ver. Mas isso, sabe, também se relaciona com a nova estratégia de segurança nacional, na medida em que estamos mais ou menos abandonando qualquer ideia de que estamos por aí espalhando a democracia. Agora é puro realismo, lei da selva, regras da máfia. Quem for o mais forte na sala pode pegar o quanto quiser do tesouro. E a explícita, acredito que explícita, retomada, mais uma vez, da doutrina Monroe, que agora tem, segundo propusemos, uma correlação Trump, que basicamente permite intervenção direta em qualquer país considerado como não servindo aos interesses dos Estados Unidos. Sim, e eles não estão escondendo quais são os interesses. São os interesses dos 0,1% que cercam Trump. As mesmas figuras que têm interesse em Honduras também estão interessadas na Venezuela. A matéria que fizemos sobre o golpe mercenário da Operação Gideon deixa isso claro. Essas são as figuras que inicialmente apoiavam Jordan Goudreau. Eles só queriam contratos na Venezuela, mas precisavam tirar Maduro do caminho. Então, o que estamos vendo é esse tipo de operação de palhaçada sendo institucionalizada por meio da operação, entre aspas, Lança do Sul. Southern Spear.